Cumprimento a todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu tinha aqui uma palavra, glórias a Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 1, que diz assim: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, dos maltratados, como sendo os mesmos também no corpo. Venerado seja sempre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, então diz: andai na caridade fraternal, andai na caridade do amor de Deus. Não esqueçais da hospitalidade, diz a Bíblia. Porque muitas vezes pode aparecer na tua porta, no teu portão, quem sabe um anjo do Senhor, o próprio Jesus, te pedir um pedaço de pão e você negar. Então nós não podemos esquecer da hospitalidade. Ser hospitaleiro em tudo. Ser bondoso em tudo. Então nós temos que andar na presença de Deus 24 horas, para que Deus não venha nos tirar aquilo que nós mais adoramos, aquilo que nós amamos. Você trabalha para ganhar o teu pão de cada dia. Você ganha aqui e pode perder ali na frente. Por causa de quê? Por falta de sabedoria da palavra de Deus. Então diz assim: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos. Sinta a dor do teu irmão. Quem sabe ele foi preso para se defender. Quem sabe ele foi preso injustamente. Quem sabe ele está sendo acusado por um erro que não cometeu, como acontece muito hoje em dia. Mas mesmo assim, se ele cometeu um grave erro, nós temos que orar por eles. Orai pelos presos. Orai por aqueles assassinos. Quem sabe amanhã eles podem ser um homem de Deus. Quem sabe amanhã eles podem estar aqui no nosso lugar fazendo a obra. Quem sabe amanhã um assassino, um homem desse, pode amanhã estar trabalhando no meu lugar. Deus é poderoso. Deus é misericordioso. E para Deus nada é impossível. Então lembrai-vos dos presos como se estivesse preso, e com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Assim como nós também sofremos no corpo, sofremos com o suor do nosso rosto, trabalhar, se machucar, quebramos às vezes um braço, às vezes uma perna, a dor no corpo, dor física, a enfermidade, a dor física, que às vezes você não tem mais força para caminhar. Quem sabe você estava trabalhando de repente, lá sofreu um acidente. Orai por aqueles irmãos que sofreu um acidente. Aquele irmão que matou um, foi preso. Ora por ele. Vamos visitar a prisão. Lá aqueles irmãos estão presos, aqueles traficantes, orai por eles. As prostitutas, temos que orar por eles. Orai por todos, Jesus disse, sem fazer acepção. Talvez ele não queria roubar, mas foi um momento de fraqueza, momento de distração, momento de necessidade. Quando ele pediu uma mão, quem sabe ele pediu uma ajuda, ninguém olhou para ele. Quem sabe ele fez aquilo. Hoje os pais estão sofrendo por causa do filho estar preso, por causa do tráfico de droga, prostituição, roubo, assassinato. Na verdade, são uma alma também. Temos que orar por eles. Temos que pedir para Deus tirar eles desse cativeiro. Eles estão presos. Eles foram para um cativeiro. Porque eles erraram, têm que pagar pelos seus erros. Mas nós que somos crentes temos a obrigação de orar por nossos irmãozinhos que estão lá na prisão, que estão num cativeiro. Vamos orar por eles. E diz aqui no versículo 4: venerado seja entre todo o matrimônio
e o leito sem mácula, sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus julgará. Não é para nós julgar ninguém. Não julgue ninguém, irmão. Deus o julgará. Aquela mulher se prostituiu, Deus o julgará. Aquele homem roubou, é Deus que vai julgar. Aquele jovem traficou, é Deus que vai julgar. Mas se nós orar, Deus vai abençoar. Deus vai libertar de lá. E ele vai ser uma nova criatura. Mas depende de mim e de você. Não fique apontando o dedo para o erro desse, daquele. Quem sabe no nosso meio, dentro da própria igreja, tem gente pior do que ele. Estamos orando por todos. Jesus disse que é para orar por todos. Então, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Tem gente preocupada com a riqueza, tem gente avarento, tem gente que não ajuda mais ninguém. Tem pessoas que vão para a igreja e não dá uma oferta mais. Quando ele foi para a igreja quebradinho, sofridinho, ele dava uma oferta bonita, ele dava os dízimos. Agora o salário dele aumentou, ele está bem melhor, tem um carro novo, ficou avarento. Quando ele não era nada na igreja, ele era fiel, ele era justo. Mas ele cresceu dentro da igreja, fisicamente, materialmente. Deus deu tudo o que ele precisava. Entrou uma avareza no seu coração. E esta avareza lhe roubou a paz. Esta avareza lhe tirou a felicidade. Sai da igreja, já vai para outros caminhos. Eu vou para a igreja quando eu quero, agora já estou feito, tem tudo o que eu quero, o que eu precisava. Pedi a Deus, Ele me deu. Cuidado. Deus te deu, Deus também pode tirar. Deus dá, Deus tira. Tudo pertence a Deus. Nada é nosso. Carro, casa, nada é nosso. Nem a própria vida é nossa. Deus dá, Deus tira. Ande na presença de Deus. Tira a avareza do seu coração. Tira o orgulho do seu coração para que Deus não venha amanhã te cobrar. Cuidado. Respeite o seu semelhante. Respeite o seu irmão. Independente do que quer que ele seja. Não importa o que ele é. Não importa o que ele anda fazendo. A Bíblia diz que nós devemos orar. Que através da nossa oração salvará um doente. Salvará um assassino. Salvará uma prostituta. Salvará um ladrão. Através das nossas orações. Mas alguém tem que orar por eles. Porque eles não têm mais força para sair de lá. Eu sei quantas esposas estão chorando com seu marido preso. Quantos maridos com as suas esposas na prostituição. Quantos casais separados por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quantos casais têm sido restaurados dentro da igreja. Como diz aqui. Lembrai-vos dos presos. Do versículo 5. No versículo 4, venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio é sagrado, é uma instituição divina. Nós temos que respeitar um outro. A esposa respeitar seu esposo, o esposo respeitar sua esposa. Para que seus filhos vendam as atitudes boas entre os seus pais, eles também sigam seus caminhos. Mas quando eles veem intriga, discórdia dentro de casa, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Os filhos ficam desobedientes a seus pais. Por quê? Porque os pais também são desobedientes a Deus. Porque seus pais estão desobedecendo a lei de Deus. Os seus pais estão desobedecendo aos líderes da igreja. E quantas vezes, muita gente tem falado, não temos que obedecer pastor. Na Bíblia não existe pastor. Na Bíblia não é pastor, é só Jesus. Na Bíblia não existe a palavra pastor. Quem falou isso? No versículo 6 diz assim: com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai dos vossos pastores. Está dizendo aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Lembrai. Ajudai vossos pastores, está aqui, ó, palavra de Deus. Aqui não está falando de pastor Jesus, mas o pastor homem que Jesus colocou. Jesus colocou os seus apóstolos como pastor para pregar a palavra. Jesus é o sumo pastor, é o sumo sacerdote.
Mas nós somos cooperadores, pastores cooperadores de Jesus. Nós somos pastores auxiliar de Jesus. Nós fomos convocados, chamados e escolhidos por Jesus para levar a palavra. Como é que na Bíblia não está escrito a palavra pastores? Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé nos quais imitai. Imita seus pastores. Não fale mal deles. Não queira tirar a autoridade que Deus deu para ele. Você não vai conseguir. Você vai cair quando você toca no pastor. Quando você toca no homem de Deus. Cuidado com quem você está mexendo. Sabe por que às vezes a tua vida não cresce? Sabe por que a tua vida às vezes está lá, sobe e desce, não estabiliza? Porque você começa a falar mal do teu pastor. Que o teu pastor está roubando os dízimos, está roubando as ofertas, está engordando. O problema é dele se ele fizer isso. O pastor que faz isso, o problema é dele. Ele vai ter com Jesus. Agora você tem que fazer a sua parte. Respeite o teu pastor. Você não tem que mandar nada, você tem que obedecer o seu pastor. Lembrai de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Imita teu pastor. Vê como é que ele anda, como é que ele vai. Se vê que está no caminho errado, opa, volta. Procura outro pastor. Aqui não está dizendo, lembrai do teu pastor, dos vossos pastores. Aqui está falando de diversos pastores, diversos rebanhos que cuida. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você desobedecer o teu pastor, está desobedecendo Jesus. Essa palavra foi pregada ontem e serve para hoje e para amanhã. Não, eu não vou obedecer meu pastor. Que pastor o quê? Não tenho que obedecer ninguém. Vou para a igreja quando eu quero, faço o que eu quero, dou meus dízimos se eu quiser. Não sou obrigado a fazer nada. Você também não é obrigado a fazer nada, mas também não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a se salvar também, claro. A escolha é sua. Você já disse, eu não sou obrigado a nada. Então também não tem parte no reino de Deus. Jesus disse bem claro. Dê a César o que é de César, palavra de Jesus. Dê a Deus o que é de Deus. Dê ao homem o que é do homem e dê a Deus o que é de Deus. Não brinque as coisas de Deus. Não brinque. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Você está se levando qualquer doutrina, qualquer palavra. Vem alguém sussurrar no teu ouvido e dizer, cuidado, esse pastor aí é assim, assim. Você nem conhece o pastor direito. Já está falando mal daquele pastor. Nem conhece a vida pessoal dele, já está falando mal dele. Irmão, tome cuidado. Nós estamos pregando a palavra de Deus, queremos que os irmãos sejam abençoados. Se o pastor mexeu no dinheiro do povo, é problema dele. Mas você faz a sua parte com Deus. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Uma doutrina que você nunca viu. E você nem conhece aquele pastor. Cuidado, tem falsos pastores, falsos profetas. A Bíblia diz. A Bíblia diz, lembrai de vossos pastores e obedecei os seus pastores. Aquele que anda na presença de Deus. Aquele que você conhece que é de Deus. Imita ele, agarre-se nele. Que através dele, com Jesus, virá a tua salvação. Ele vai te mostrar o caminho de Jesus. E serás salvo. Mas na obediência. Obedecei. Então diz, porque bom é que o coração se fortifique com graças e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Se queimava sacrifícios, tirava os animais do terreiro para Deus, queimava animais vivos para pagar os seus pecados, para se perdoar com Deus. Mas Jesus veio e tirou todo esse problema da nossa vida. Ficou muito mais fácil você entrar no seu quarto e orar e falar em segredo com o teu Pai que está no céu. Mas nós, como vamos na igreja, nós temos que orar em voz alta para que todos ouçam e todos cantam a mesma voz, para que todos façam a mesma oração. Esse é o coral de Deus. Mas quando está em casa, entra no teu quarto, abre a tua portinha, te ajoelha e fala com o teu Pai em segredo, que está te ouvindo. Não precisa abrir a tua boca em voz alta. Pensa, ora em pensamento, que Ele está ouvindo os teus pensamentos. O Senhor sabe o que estás pensando.
Temos um altar de quem não tem direito de comer o que servem ao tabernáculo? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Para isso Jesus padeceu lá numa cruz, lá fora. Lá, separado, não é dentro de casa nem dentro da igreja, mas ele foi como feito animal, no tempo de Deus, no tempo de Cristo também. Ele morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz para nos salvar. E nós hoje não queremos obedecer mais. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Quem manda em mim sou eu. Se o pastor não quiser assim, eu vou lá para outra igreja. Está cheio de igreja por aí nas esquinas agora. Vê se é de Deus. Está cheio. Está cheio de igreja, vê se é de Deus. Está cheio de pastores, está cheio de apóstolos, mas vê se é de Deus. Confira, não fala mal dele, sem você conhecer a vida dele. Em nome de Jesus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando toda a zombaria. Levaram ele para lá, para zombado de Jesus, cuspindo o seu rosto, insultando Jesus que não teve pecado e não ofendeu ninguém. Só por pregar a palavra, só por pregar a verdade. Foi para uma cruz, porque não podia falar a verdade. E você viu? Por que Jesus foi para uma cruz? Por causa dos pecados nossos. Por causa da nossa atitude má. Erramos e pagamos o erro. Pagamos o nosso pecado. Então diz, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício e louvor. Deus não quer nada de nós. Deus só quer sacrifício. Louve a Ele, sacrifica um pouquinho. Meu Deus, vamos para a igreja, se ajoelha lá um pouco, sacrifica. Esse é um sacrifício a Deus. Nós saímos da nossa casa, chegar até o templo, até a igreja, é um sacrifício a Deus. Ah, pastor, eu não vou lá porque o trânsito está ruim, está difícil. Antigamente o pessoal ia a pé, ia montado no burrinho. Hoje não faz mal, chega um pouquinho atrasado, não tem problema. O importante é que você está um sacrifício para chegar até a igreja. Pastor, que sacrifício para chegar aqui hoje. O trânsito está barbaridade. Sim, é esse sacrifício que Deus quer de você. Que você veio lá do outro lado da cidade. Você veio, aquele trânsito terrível. Mas você veio, você não correu. Você veio porque você sabia que Deus estava com você. Que foi Deus que trouxe você para a igreja, né? Então diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós estamos lutando por uma futura cidade, Jerusalém, a celestial. Nós estamos lutando aqui pela cidade chamada Jerusalém, uma Jerusalém celestial. Nós vivemos agora numa Jerusalém terrestre, mas nós queremos a outra. Nós estamos lutando pela celestial, que é a nossa salvação. Mas só vai para Jerusalém celestial aquele que for salvo, aquele que obedecer a palavra de Deus, aquele que andar nos caminhos retos do Senhor. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício e louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você viu? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agradece a Deus, louva ao Senhor, dai graças a Deus. Nas horas difíceis, nas horas fáceis, dá glória a Deus. Está com um problema financeiro, dá glória a Deus. Senhor, me ajuda. Glorificado é teu nome, Senhor. Me tira deste calabouço, Pai. Me tira, Senhor, dessa tristeza. Senhor, ouça a minha oração. Meus lábios estão clamando a Ti, meu Deus. Me ajuda. Levanta, meu Deus, o meu filho. Me levanta, meu marido que está no fundo do leito. Levanta minha esposa. Deus quer ver um sacrifício. E esse sacrifício tem que sair da sua boca. Esse sacrifício tem que sair dos seus lábios, clamando a Deus. Não blasfemando contra Deus. Não blasfemando contra a pastora. Não blasfemando contra o teu irmão. Não blasfemando contra a tua esposa. Mas contra o principado e a potestade dos ares. Dos ares que estão aí perturbando as pessoas, e você está fraco na fé. Aí vem alguém, lhe murmulha na tua orelha e você fica aí caidinho, sofridinho. Vem um falso profeta de Baal dizer uma coisa para você sair daí porque já deu seu tempo, para poder levar lá para a igreja dele. Irmãos, vamos cada um lutar pelos seus. Pastor, vamos cada um cuidar das suas ovelhas. Pastor, vamos cada um cuidar do seu rebanho. Deus não se agrada disso. Deus gosta da fidelidade, da sinceridade do nosso coração. Glórias a Deus. Não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício, Deus se agrada. Deus se agrada quando você vai numa vigília. É sacrifício para Deus. A vigília é uma hora extra que nós temos.
Temos o culto no mais, sábado até 9h30. 11h30 nós temos uma vigília. Vamos orar, vamos para a vigília. Vamos sacrificar nosso corpo a Deus. Vamos glorificar o nome de Deus. Naquela vigília, às vezes, somos honrados por Deus. Naquela vigília, somos curados. Às vezes, uma enfermidade, você é curado. Às vezes, lá um profeta de Deus vem e lhe alerta de um acidente, de um problema, de uma doença, de uma viagem que tem que fazer. E Deus usa aquele profeta, porque a vigília é santa, é maravilhosa. A vigília é de Deus. Foi Deus que participou da vigília. Foi Deus que fez as vigílias. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E mais uma vez aqui, e no capítulo 13 do versículo 17, diz assim, ali no 7 diz, lembrai dos vossos pastores, né? E no 17 diz assim, ó, obedecei os vossos pastores. Como é que não é os pastores? Como é que não somos nós os pastores que as ovelhas do rebanho têm que obedecer? Como é que não existe o nome de pastor na Bíblia? Está vendo? Obedecei vossos pastores. Porque se fosse só Jesus, aí diria, obedecei o vosso pastor, que é Jesus. E aqui diz vossos pastores, está no plural. Jesus não é um monte de um só. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso advogado. Jesus é a nossa salvação. Como é que não existem pastores para pastorear o rebanho? Obedecei, vossos pastores, e sujeitai-vos a eles. Porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, não blasfemando, não criticando o seu pastor. Porque isso não vos será útil. Você está vendo, irmão? Que nós temos que agradecer a Deus pela vida de cada pastor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o pastor. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por nosso pastor Jesus Cristo. Agora está falando dos vossos pastores. Cada igreja tem seu pastor para pastorear o rebanho. Ainda vem com balela dizer que não está escrito pastores na Bíblia. Falta de entendimento da palavra de Deus. Estão em certos lugares que não prega essa mensagem, que vira essa folha, essa página. Aí você está cego espiritual, você vai aceitar aquilo que ele fala. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, seja sujeito a ele. Se ele pediu para fazer isso, faz aquilo, vai fazer o que ele pede para você, ajuda, seja imitador dele. Quando o pastor vai atrás dele, proteja o teu pastor. Se alguém está perseguindo, ajuda ele. Ele está defendendo a tua alma para a tua salvação. Onde eu estava, sempre obedeci o meu pastor. Eu sempre respeitei. Não podia sair? Não saía. Eu pedia para pregar fora, ele disse, não pode. Não pode. O pastor queria cantar, não pode, eu não aceito. Tá bom, se eu não aceito, quem manda é ele. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Ninguém quer mais respeitar. Vamos para o cativeiro. Cativeiro de Satanás. Vamos para o Egito. Sofrer, pagar seus pecados. Cuidado, irmãos. Deus está de olho em você. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Se você não quer ser honesto, mas tem irmão seu que quer ser honesto. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, mas tem gente que quer ouvir a palavra de Deus. Entre na igreja, desliga o seu celular. Deixa de bater papo. Dobra o seu joelho lá na cadeira e vai orar. Não atrapalhe teu irmão que está do teu lado, que quer assistir a palavra de Deus, que está sedento da palavra de Deus, que quer se salvar. Se você não quer, mas o teu irmão quer. Por isso que eu digo, cuide, preserve a palavra de Deus. Preserve o seu pastor. Cuida dele, zele pela alma dele. Ore pelo teu pastor, porque ele está zelando pela tua alma. Amém? Jerusalém, Jerusalém.